Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Uma boa noite para você. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, vamos falar bastante deste dia importante, né? Dia 11 de agosto, com relação às cartas todas lidas Brasil afora. Já passamos aqui por todos os cantos deste país com os nossos repórteres. Mas, começando pelo ponto marcante, que foi a leitura, parte da leitura pela professora Eunice Prudente, advogada, feminista, abolicionista pela negritude, professora sênior do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e membro da Comissão de Direitos Humanos da USP. A professora está conosco aqui. Uma boa noite e obrigado, professora. Boa noite. Muito honrada em poder estar aprendendo sempre com a imprensa livre. Não há democracia sem informação, né? Então, Bocardi, Vera Magalhães, Carol, para todos aí, meus cumprimentos. Muito obrigado, nós que agradecemos. Eu vou começar aqui um pouco pedindo o sentimento daquele momento de participar deste ato, depois Vera e Carol prosseguem. Como é que a senhora define aquele momento ali na frente de todos, fazendo a leitura da carta? É um momento de muita responsabilidade, pela consciência que tenho da importância das eleições, da conquista da Constituição Federal de 88, de termos vencido uma ditadura e conquistamos um Estado democrático de direito que ainda está em construção. E aí somos muitas vezes seriamente perturbados por mal intencionados atentando contra a nossa convivência politicamente organizada, porque o Estado é isto. Então, não há democracia sem educação, sem informação e sem participação, que foi o que ocorreu nesta manhã, e eu tive a honra ao lado da professora Maria Paula Dallari, do ministro Bierrembá, da professora Ana Elisa Bechara, que é vice-diretora da Faculdade de Direito. Então, em grupo, lemos a carta às brasileiras e aos brasileiros pelo Estado Democrático de Direito. Professora, a senhora estava ao lado dessas pessoas que a senhora listou. São 3 sobrenomes famosos aí no mundo jurídico, né? Dallari, Bechara, estão nos livros, estão nos anais do direito. O professor Bierrembá esteve na carta de 77 e a senhora, uma mulher negra de 75 anos que ocupa postos relevantes na academia e também como procuradora aqui do município. Qual é o papel, qual é a importância de se ter uma pessoa com a sua bagagem, uma mulher negra, no meio desses sobrenomes aí que a gente sempre viu ligados ao mundo do direito, fazendo a abertura da leitura? É muito importante, porque eu advenho de uma família de pais trabalhadores, mas que também foram empreendedores, mas que sempre foram sindicalizados, e aprendi já em casa a discutir questões sociais, questões políticas. Eu aprendi desde cedo a olhar além do meu ambiente doméstico, da minha casa, que eu estava numa sociedade e que deveria, principalmente quem advém de escola pública como eu, devolver à sociedade tudo o que aprendeu. Então eu espero que muitas mulheres negras, jovens, temos intelectuais brilhantes, venham para a academia, venham para a faculdade de Direito, né? Aí para ter uma participação, porque estamos convivendo sob a égide de uma Constituição que é inclusiva. Então temos que explorar muito esses ambientes
essas oportunidades para trazer cada vez mais gente, mais povo para dentro das academias. Professora, teve um momento muito marcante da sua fala, logo no começo, quando a senhora se apresentou como uma mulher preta, que estava vestida de amarelo em homenagem a Oxum. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância da liberdade de culto como um dos pilares também para a manutenção da democracia, nesse momento em que a gente tem visto intolerância religiosa sendo propagada como discurso de campanha. Pois é, a antropologia e a história nunca encontrou grupo de humanos, povo, sem alguma crença, sem uma religião. Então, ela está muito presente na cultura de todos os povos. O Brasil é o que é, importante, bonito, pela sua diversidade. A cultura brasileira é rica porque é diversa. Aqui estão há contribuições na cultura brasileira de povos de todo o mundo. O povo negro, os africanos, trouxeram os orixás. Respeitamos muito os anjos que o renascimento europeu traz, loiros de olhos azuis, intermediários, mensageiros de Deus. Nós temos os Exus, eles são os nossos mensageiros, né? Entre aqui os humanos e Deus ou as divindades. Então, né, as religiões de matriz africana integram, sim, a cultura brasileira, o modus vivendi dos brasileiros e precisam ser respeitadas. A Constituição garante essa liberdade de culto aos cidadãos, mas discriminações, perseguições são aí visualizadas. Então, se vou me descrever e estou usando um símbolo de religião de matriz africana, então eu fiz referência a eles na minha descrição. E foi isso que, para a minha descrição pessoal, foi isso que aconteceu. Queria agradecer, professora, por estar aqui com a gente. E mais uma mini aula também. Obrigado aí por essa generosidade. A primeira e única professora negra da Faculdade de Direito, Eunice Prudente, professora sênior do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, participou hoje da leitura da carta. Obrigado por estar aqui, desculpa só o nosso tempo curto. Agradeço aí a oportunidade, uma boa tarde para os senhores e para todos os ouvintes. Até logo, vamos seguir juntos aí. Obrigada, eu é que agradeço a confiabilidade, muito obrigada. Até mais. Ô Vera, e daí um pouco de você. Você acompanhou tudo lá e teve essa discussão hoje aqui. No decorrer do programa a gente viu muito sobre isso. Não é um ato político, mas tinha político lá. Né? É um ato que é da sociedade de um modo geral, mas tem um pouco de um semblante anti-Bolsonaro. Muita gente falando, algumas pessoas, muita gente, sei lá, tem gente falando sobre isso também. Sim. Traz um pouco da sua percepção. Bocardi, um ato político, certamente é um ato político, não é um ato partidário, mas todo ato em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa de princípios que estão consignados na Constituição e em defesa das eleições, é um ato político. Os atos pelas diretas já foram atos políticos, os atos para o lançamento da Carta de 1977 foram políticos, mas são atos que transcendem o caráter partidário, por serem justamente suprapartidários, interesses corporativos. Ele uniu pessoas de diferentes matizes do pensamento ideológico e político, de diferentes partidos, de diferentes inclinações ideológicas e religiosas, uma das vertentes aí que a professora mencionou, uniu empresários e trabalhadores, como bem salientou o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, que procedeu à leitura do outro manifesto, o Manifesto das Entidades, e reuniu o povo também. Fora do prédio da São Francisco, havia uma multidão no largo, né, na praça, da praça do Largo de São Francisco, ou seja,
reuniu muita gente, foi muito representativo. Eu acho que é um erro falar em um ato sectário ou um ato só de fora Bolsonaro. Houve um cuidado muito grande por parte dos organizadores de não ir por aí. O que aconteceu, e eu estava lá e eu vi, é que no final os estudantes da USP que estavam no pátio nesse segundo momento do ato, que foi o momento da leitura da carta e um momento em um pátio aberto, eles puxaram um fora Bolsonaro. Agora, você pensar que é possível se controlar estudantes universitários num ato como esse, que é, sim, político, é ingenuidade ou má fé de quem alega, porque quem faz isso usa para tentar descredenciar o ato, para tentar diminuir a importância do ato e torná-lo algo sectário, quando não foi. A presença de diferentes setores, de empresários, de economistas, de médicos, havia ali uma miríade de representantes da sociedade. Isso faz do ato um ato plural, e é preciso que essas vozes sejam ouvidas, porque elas não estão se levantando a favor de um candidato ou a favor de um programa de governo, elas estão se levantando a favor da realização das eleições e do acolhimento do resultado dessas eleições. Esse era o mote a unir todos os discursos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que analisar. Isso deveria ser a mensagem a chegar também nos ouvidos das autoridades. Só acrescentando, Vera, Carol, me desculpa, no começo, eu acho que eu queria colocar isso de forma mais enfática, acabei me equivocando, mas só para complementar, diante das críticas também tem, não é um ato partidário, mas com a esquerda em peso. Você falou um pouco sobre isso, dá até para falar um pouquinho mais também, para deixar isso claro. Tinha muitos políticos de esquerda, mas tinha também políticos de centro, como o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e representantes de setores empresariais, cujo alinhamento normalmente não é à esquerda. São pessoas de corte mais liberal. Você tinha lá o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que foi inclusive um dos oradores do ato interno, aquele que aconteceu no Salão Nobre da universidade, para a leitura de um manifesto. Um manifesto esse que tem assinatura de banqueiros, de empresários. Ele é encabeçado pela Fiesp e tem a assinatura da Febraban e de outras entidades da indústria, do setor de comércio, do setor de serviços. Então, tem um aporte empresarial, um aporte do capital a esses manifestos que é grande, que é importante, que é relevante, que mostra que o capital também está insatisfeito com a possibilidade de haver algum tipo de questionamento das eleições, de ruptura ou de tentativa de ruptura do nosso Estado de Direito. Então, é isso que é a mensagem. A mensagem não é pró-esquerda. Se falou bastante em desigualdade social, em fome, porque isso está subjacente à discussão de democracia. Democracia só é democracia quando inclui a todos, mas o principal mote é a realização de eleições, que é algo que interessa para pessoas de esquerda, de direita e de centro. Acho que teve até um cuidado de não ter, por exemplo, bandeira de partido, né, Vera? Quando a gente vê as fotos do lado de fora, tinha a bandeira das centrais sindicais, tinha a bandeira da Uni, mas não tinha partido político. Era de se esperar que a esquerda e os movimentos sociais estivessem ali representados, era natural, né? Mas não foi um movimento partidário, né? Exatamente, Carol. Eu vou me levantar aqui da imagem. Quem nos acompanha pelo YouTube vai me ver sumir, é porque eu preciso pegar o carregador do computador, porque ele foi muito utilizado hoje e está pedindo arrego, mas eu ainda estou aqui. Então, voltando, é isso, teve ali uma preocupação em tornar isso o mais apartidário possível. As críticas nunca foram feitas nominalmente ao presidente, mesmo ao governo, a palavra governo não foi mencionada nessas críticas, nessas afirmações. O que se viu ali foram pessoas clamando pela aceitação do resultado, pela paz nas eleições, para que não haja violência no pleito, para que as divergências sejam acolhidas e sejam respeitadas, pela confiabilidade das urnas eletrônicas e o fato de que elas estão sendo utilizadas largamente desde 1996 com sucesso.
sem que tenha havido algum caso comprovado de fraude ou sequer minimamente de questionamento plausível ao seu funcionamento. Então, esses eram os discursos. Voltei. É engraçado ter de reafirmar algo que está tão cotidianamente presente na nossa vida, né? Desde 96, de uma maneira crescente, a gente vem votando na urna eletrônica e vem fazendo isso de uma maneira tranquila, pacífica, sem ficar apreensivos com qualquer dúvida, com qualquer risco de fraude, porque o resultado sai logo em seguida. Você vai votar, almoça, volta para casa, se coloca diante da TV ou diante do rádio para acompanhar as pesquisas de boca de urna, a apuração e para saber que o resultado vai sair ainda naquele dia e que ele é confiável. Então, algo que é parte do dia a dia cívico do brasileiro desde 1996 e que corrigiu um sistema que era, assim, muito passível a fraudes, que era aquela apuração manual de voto impresso, esse sistema está sendo colocado em xeque dia a dia, de forma violenta, de forma mentirosa, com o uso de desinformação, de fake news, e é contra isso que a sociedade civil se levantou. Não foram os partidos políticos, não foram as instituições, não foram as autoridades, não foi governo A, B ou C, foi a sociedade civil por meio da sua faculdade de Direito. E havia um orgulho cívico muito perceptível ali no ato. Os estudantes que estavam com a camiseta, que organizavam o ato, os diretores, os professores, orgulhosos por terem acendido uma centelha que estava ali apagada na sociedade e cuja adesão mostra que era algo que estava latente. As pessoas estavam ansiando por dar um grito de defesa da democracia e esses documentos só puxaram esse fio. E as pessoas foram e compareceram e deram uma resposta que deveria ser ouvida pelo presidente, até do ponto de vista estratégico, que lhe falte convicção democrática, mas do ponto de vista estratégico, você se colocar contra isso e se colocar como alvo desse tipo de ato, fragiliza a sua posição. Então, eu acho que estão errando na análise e na forma de reagir. É incrível, né? Porque o presidente e também a sua tropa de choque pode colocar toda a questão, apesar de negar, mas de colocar o processo eleitoral em risco, em suspeita, e até mesmo a democracia em alguns momentos, e oficialmente depois nega, porque diz que é democrata também, e fala com tranquilidade, e o outro lado, quando você mesmo diz esse grito pela democracia, pelo Estado de Direito, esse grito ele não pode existir? Ele tem que ficar calado? Ele tem que ser desmerecido? É lógico que não. É no mínimo que seja igual. Aliás, por falar nisso, o presidente e a tropa de choque reagiram com uma certa ironia até esses atos, apelando para a questão da redução do combustível, né? Do diesel. Exato, Bocardi, exato. Você fez aí uma fala muito importante, né? Porque ainda que você não assine ou você não veja razões para assinar, porque a democracia não estaria em risco na visão dele, ele pode acolher uma coisa que vem de vastos setores da sociedade que tem muito apoio dentro da sociedade. Diz, eu ouço, eu acolho e eu reconheço a legitimidade. Mas não é isso que o presidente faz. Ele não tem esse traquejo democrático, traquejo para a divergência, para o contraditório, para aceitar as opiniões diferentes. A sua história de vida não traz essa característica e a sua história na presidência da República também não traz essa característica. É sempre alguém que optou pelo confronto quando ele se apresentou ou que criou o confronto antes dele se apresentar. Essa é a trajetória profissional do Bolsonaro desde que ele era um militar, passando pela sua atuação como deputado federal, chegando à sua candidatura e, por fim, persistindo na presidência da República. Ele é um presidente anti-establishment, dentro da contradição que isso significa. Ele é um presidente que nega o establishment e tenta destruí-lo por dentro a todo momento. Então, para ele, um ato em que as pessoas clamam pela democracia é um ato contra ele, automaticamente, porque é alguém que sempre se coloca nessa posição beligerante diante de tudo que se lhe apresenta. Então, foi assim que ele reagiu, fez ironias, já tinha chamado de cartinha, hoje falou que a maior carta pela democracia é a redução do preço do diesel pela Petrobras.
E é algo que a gente não precisa necessariamente opor, tá legal, pessoal? Você pode ficar feliz com a redução do diesel e apoiar a democracia. As coisas não são divergentes, elas não são conflitantes. Aqui no Brasil, a gente passou a adotar um binarismo na maneira de analisar as coisas, que é capaz do Bolsonaro achar que a gente tem que ficar triste porque o diesel está baixando. É ótimo que o diesel esteja baixando, tomara que ele esteja baixando dentro de uma governança razoável da Petrobras e não por ordem dele e não por determinação político-ideológica feita pelo presidente, que já trocou 3 presidentes da Petrobras em busca justamente desse resultado. Tomara que isso seja sustentável do ponto de vista econômico. Agora, Vera, você acha que essa mobilização tão ampla da sociedade, de fato, vai refletir nas ações do presidente Bolsonaro, das instituições de agora em diante? Porque não dá para a gente acreditar que o Bolsonaro tenha desistido da ideia de contestar o resultado das urnas, por vontade própria. Mas talvez ele perceba que não vai ter respaldo da sociedade se assim o fizer, né? É isso, Carol. Eu acho que não vai mudar em nada a postura do presidente. A gente já teve aí sucessivas, o Bolsonaro vai se moderar, o Bolsonaro vai se moderar, e nunca aconteceu. A mais recente delas é essa, com a troca do TSE, o Alexandre de Moraes vai fazer um gesto em direção ao Bolsonaro e ele vai se moderar. Eu acho que nenhuma coisa vai acontecer e nem a outra. Alexandre de Moraes continuará sendo o mesmo que ele vem sendo como ministro do Supremo e como vice-presidente do TSE, e Jair Bolsonaro vai continuar sendo o mesmo, fazendo inclusive ataques pessoais aos ministros, inclusive ao ministro Alexandre de Moraes. Também não acho que ele vá desistir de incendiar o país no 7 de setembro. Porém, eu acho que esse ato ainda vai ecoar pelos próximos dias. A gente pode ver aí desdobramentos desse ato na forma de manifestação de outras entidades que foram mais tímidas, ver aí uma adesão grande de outros setores da sociedade. A gente viu que os estudantes, que sempre foram importantes nesses momentos históricos, estão mobilizados. Então, a juventude, os estudantes estão mobilizados, inclusive para ir às ruas, e foram às ruas. Então, tudo isso cria nas outras instituições algum outro tipo de alerta. Então, o Ministério Público, que tem sido muito ambíguo, os militares que têm sido muito ambíguos, certamente olharam para esse ato e enxergaram que não existe respaldo da sociedade para qualquer aventura, para qualquer tentativa de ruptura. Outros sinais muito claros de que não há esse respaldo já tinham vindo da parte da imprensa, que, por exemplo, apoiou de alguma maneira, uma parte da imprensa pelo menos, o golpe de 64. Não existe respaldo da comunidade internacional, notadamente dos Estados Unidos, que foram fundamentais no apoio ao golpe de 64 e que podem cortar, inclusive, aporte financeiro para as nossas Forças Armadas, e isso é importante. E não existe respaldo também de setores da sociedade civil, porque a Fiesp, mesmo os banqueiros, estiveram embarcados no golpe em 64 e agora estão do outro lado. Então, qualquer pessoa razoável ou qualquer instituição responsável que olha para esse cenário vê que não há nenhum tipo de apoio possível a se tentar, por exemplo, questionar o resultado das eleições. E é uma loucura isso, né? Porque a gente fica todo dia flertando com essa possibilidade, mas o presidente está crescendo nas pesquisas. Ele tem uma possibilidade de chegar competitivo às urnas. Ele e o seu entorno deveriam estar mais focados nisso, né? Em torná-lo competitivo eleitoralmente, do que a prioristicamente questionar o resultado de uma eleição que ele pode vir a ganhar, como ele ganhou em 2018 e ganhou pela urna eletrônica. Então, as coisas são muito sem sentido nesse campo. A gente fica discutindo coisas que fogem àquela lógica básica que a gente aprende na escola, cartesiana, porque não é cartesiano, porque é assim que se fomenta qualquer tipo de regime com pretensões autocráticas, como é o regime que Jair Bolsonaro tenta implementar no Brasil. Um pouquinho mais sobre o 7 de setembro que está chegando aí. Você falou que isso vai ecoar e tal. Teve muita gente, eu vi algumas mensagens aqui, Vera, o pessoal dizendo que não foi, não participou. Hoje tudo bem, um dia de semana e tudo mais, mas também com medo de alguma violência e tal, porque as coisas andam tão nervosas, né, raivosas, que as pessoas também se intimidam.
Importante você trazer isso, Bocardi, porque eu recebi mensagens de 2 amigos e da minha irmã durante o ato. Como tá aí? Eu queria ir, mas estou com medo de violência. Exatamente isso que você está falando. E na hora eu falei, caramba, as pessoas têm medo de se manifestar democraticamente porque podem ser alvo de alguma violência. Eu acho que isso teria sido um risco real se Bolsonaro tivesse mantido aquela pretensão absurda de vir à Fiesp no mesmo dia do lançamento do ato, porque aí configuraria uma provocação e aí poderíamos ter tido algum tipo de confronto, sim, mas não aconteceu. Mesmo a multidão que ficou fora da São Francisco assistiu aos atos totalmente pacificamente, não houve grupos contrários tentando provocar, não houve nenhum incidente. Isso também é um sinal de saúde da democracia, saúde civil, e foi também importante nesse aspecto. Quanto ao 7 de setembro, o presidente está tentando fomentar justamente isso que você teme, e que os nossos ouvintes temem, e que os meus amigos temem, violência. Por meio das postagens nas redes sociais, por meio das mensagens em grupos como o WhatsApp, de aplicativos como o WhatsApp e Telegram, pululam mensagens contra o judiciário, contra a justiça eleitoral e propagando muita fake news sobre eleições. Hoje vai ter live, o presidente deverá voltar a esse assunto do 7 de setembro. Eu acho que o prefeito Eduardo Paes teve uma atitude muito responsável ao não se curvar àquela pressão que é espúria e que não tem nenhum respaldo técnico e nem institucional para que a festa fosse realizada em Copacabana e não na Presidente Vargas. Então, ele foi importante ao bancar a manutenção das coisas como elas sempre foram, não ceder a um apelo populista e golpista do presidente, porque o que ele queria com isso era criar o caos ali em Copacabana. Então, eu acho que alguns agentes estão agindo com responsabilidade. O presidente certamente vai ouvir conselhos para que recue dessa postura beligerante, mas esses conselhos têm caído em ouvidos absolutamente moucos nos últimos anos. Então, eu não acredito que vá surtir algum efeito não, Rodrigo. Bocardi, Vera, antes da gente ir para a música, deixa eu só registrar uma informação que chegou agora há pouco. Não vai ter mais o debate, aquele debate do consórcio de veículos de imprensa que inclui G1, o Globo, Valor, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL. O consórcio suspendeu hoje a realização daquele debate em pool entre os candidatos à presidência da República. Estava marcado para 14 de setembro em São Paulo. A previsão era reunir os 4 primeiros colocados em pesquisa eleitoral IPEC, ou Datafolha, da semana anterior ao evento. E só aconteceria com a confirmação de ao menos 3 desses 4. O consórcio tomou essa decisão de suspender porque os 2 primeiros colocados, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, não se comprometeram até 11h59 da noite de ontem a participar. E aí, seguindo o que foi acertado numa reunião no dia 3 de agosto entre o consórcio e os partidos, o debate acabou sendo suspenso e o consórcio de veículos de imprensa lamentou a falta de disposição dos 2 candidatos que lideram as pesquisas em debater os problemas e soluções para o país nesse momento importante da democracia brasileira. Pena mesmo, né? Porque o debate é sempre importante e sempre acrescenta. A Exato, música... e não vale defender, só para terminar, não vale defender a democracia e depois não ir a debate, porque isso não é nada democrático. Boa. A música eu escolhi, o PVC tinha falado, você já escolheu a música, coloca a carta, mas a gente já usou a carta para falar da lá. carta, a carta da Vanessa. Ele estava lá também. Então a gente escolheu uma outra, é uma música da Cor do Som, que chama Semente do Amor, e dá ali a receita para você regar a semente do amor, e vale para regar a semente da democracia também. Muitos discursos hoje foram nessa linha, que a democracia precisa ser regada constantemente. Aí eu me lembrei dessa canção. Sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção. Bela regada hoje. Valeu, Vera Magalhães. Obrigado, boa noite.